Olá pessoal, boa noite. Tive um probleminha ali, aí eu tive que sair e preferi arrumar antes de continuar aqui o bate-papo, tá? Mas sejam bem-vindos. Daqui a pouco o psicólogo Kelvis entra e a gente vai bater um papo legal. E o nosso assunto hoje é recursos pedagógicos para autistas, tá? Vou até deixar aqui salvo como comentário fixo aqui, recursos pedagógicos para autistas. Pessoal, quem quiser fazer perguntas depois, tá? Pode fazer. Pronto, fixei o comentário. É só esperar ele entrar e daí a gente começa aqui, tá? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Na verdade, eu vou entrevistar ele. E eu vou começar uma série de vídeos de entrevistas com profissionais, tá? Com especialistas. E aí eu convidei o Kelvis para fazer esse bate-papo com a gente e falar sobre recursos pedagógicos para autistas. Hoje, quem tiver pergunta, pode fazer perguntas que nós vamos estar respondendo à medida do possível, né? Os assuntos são... É um assunto bem amplo, bem debatido, né? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ajustar Tudo aqui minha luz, bem? tá mega escuro. Tudo bem, tudo bem. Tá, tá me ouvindo bem? Tá vendo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pessoal, avisa nós aí se vocês estão nos vendo, nos ouvindo bem. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Como eu estava dizendo, o Kelvis é mais um convidado, assim, de uma série de convidados que eu vou ter por esses dias, numa conversa com especialistas. E aí o nosso tema é recursos pedagógicos para autistas. E nós vamos, então, propor esse bate-papo com vocês, bem legal. Não muito demorado, questões, assim, de 45 minutos. E aí a gente vai discutir o máximo de que nós conseguimos nesse tempo. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar e depois nós vamos pensar nas respostas aí para vocês, tá bom? Primeiro, para a gente começar, então, eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você é, a sua formação, quem é você? Ótimo, então boa noite, pessoal. Eu me chamo Kelvis Sampaio, sou psicólogo, resido na cidade de Teresina, Piauí, né, sou aqui nordestino. Tenho 10 anos de formado em psicologia, né? Fiz meu mestrado na Universidade de Brasília, pesquisando exatamente autismo, procedimentos de ensino para pessoas com autismo, tá? E venho nessa jornada trabalhando, né, como psicólogo clínico na intervenção de pessoas com autismo, na intervenção de pessoas com deficiência intelectual, TDAH, entre outros transtornos de aprendizagem, né, e principalmente relacionado à inclusão escolar, né, entre outras propostas, né? Trabalho também atualmente, né, como supervisor, como orientador na equipe Luna Aba, né, que vocês já devem conhecer através do Lucelmo, da Ida e Nathalie Brito, né, em que a gente vem desenvolvendo cursos, palestras e formações focadas, né, neste tema, né, no autismo e principalmente tecnologias de ensino para o autismo. Muito legal, você tem uma experiência muito grande, eu te acompanho pelo Facebook já há algum tempo. Também tem feito bastante lives aí, né? O pessoal tem convidado bastante você para trazer, fazer a sua contribuição. E o que eu acho muito legal, porque na verdade é um tema muito relevante e que por mais que se discuta dificuldade e transtorno de aprendizagem, a gente nunca dá por acabado, né? Nós nunca damos, assim, por uma discussão encerrada. Na verdade, tem sempre um ponto a mais para que nós possamos discutir
e também sempre informações novas e que muitas vezes nem todo mundo tem esse acesso a todas essas informações ou então que tenha conhecimento de todas essas informações. O Exatamente. legal, Kelvis, é que assim, no meu perfil tem bastante pais também. Então, assim, não é só Uhum. professores, tem pais e que provavelmente há dúvidas que eles apresentam, de repente a gente vai conseguir esclarecer ela aqui hoje. Eu queria só avisar o pessoal que essa live vai ficar gravada aqui, tá? No IGTV, mas ela também vai lá para o canal do YouTube depois, tá? Vai lá para o canal do YouTube, o canal do YouTube da clínica que nós acabamos abrindo ele hoje. E aí o seu vídeo vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar lá depois Ai, que no nosso honra. canal do YouTube. Que honra. Muito legal, né? Estou me Mas é um sentindo com uma assunto responsabilidade importante que grande. provavelmente. Oi? Estou me sentindo uma grande responsabilidade. Mas é um assunto legal e que nós vamos conseguir alcançar muitas pessoas depois, tá bom? Ótimo. Eu queria que você começasse, então, falando é, um pouquinho sobre o autismo, né? Um pouco da tua experiência com o autismo e o que mais aflige os pais, enfim, fale um pouquinho sobre o autismo. Ótimo. Né? Então, assim, a gente vem percebendo um número, né, ascendente aí nos diagnósticos, né? Muitas pessoas procuram a gente para fazer a avaliação inicial, para realizar diagnósticos, né? Eu tenho sentido, né, trazendo algo assim do meu ponto de vista nesse decorrer de tempo. Eu tenho sentido que as pessoas elas têm aperfeiçoado muito, têm exigido muito um olhar mais perito, né? Tem exigido mais que a gente tenha mesmo um arcabouço, uma fundamentação, né? Eu tenho percebido isso como uma coisa muito bacana, né? Dos pais, né? Hoje em dia eu recebo muito mais pais informados, cientes do que é uma intervenção baseada em evidências, né? Então são poucos os pais que me procuram hoje que nunca ouviram falar em intervenção em análise do comportamento. Eu fico muito contente de receber essas notícias, né? Porque a gente começa a perceber que a informação está sim chegando, né, na população, as pessoas estão sabendo, né, que há uma grande possibilidade aí de intervenção para os seus filhos, né? Então aí se apropriando desse conhecimento. Conheço muitos pais que não são psicólogos, não são fonoaudiólogos, não são terapeutas, não são nada, são advogados, não é que não são nada, não são da área específica da intervenção, Aham. são advogados, administradores, médicos, são de áreas outras e já estão se apropriando desses conhecimentos, né, e estão fazendo uso disso. Né? E uma coisa que eu acho que é pertencente a essa ciência é justamente essa possibilidade dela ser acessível. Né? É uma ciência aplicável, é uma ciência prática, ela é pragmática por si só. Então, qualquer pessoa que inicie uma leitura, que teste algumas das proposições, já começa a perceber a funcionalidade disso. Isso é rico, é didático, porque você vai aprendendo, você vai se motivando a continuar fazendo, né? E isso vai transformando aí a realidade de muitas famílias nesse sentido. Né? Então, eu tenho visto esses últimos anos muito esse crescimento, né? De aquisições, a expansão desse conhecimento. A gente sabe que tem muita coisa para expandir, né? A gente tem muitos lugares para chegar, né? Mas tem sido muito bacana ver que isso está crescendo. Eu percebo também assim, eu não sei como é isso na tua região aí, mas eu percebo aqui na minha região que os pais têm procurado muito mais saber e inclusive confrontando diagnósticos, né? Porque às vezes o filho tem autismo, tem todos os traços de autista, né? E às Sim. vezes uma avaliação, um diagnóstico errado, né? E aí, quantas vezes a gente encontra na clínica mesmo, às vezes a gente encontra crianças que têm
que tem todos os traços, que tem tudo, e o diagnóstico dele é TDAH, por exemplo, né? Isso. Ou às E vezes o não tem, complicado é que assim, oi? às vezes não recebe nenhum diagnóstico, nem de nada, nem de TDAH. Isso, sim, sim, com toda certeza. E aí é difícil, assim, para o profissional que recebe esse aluno depois, lidar com tudo isso, porque aí a gente não sabe, nós também ficamos tentando, né? Até encontrar o processo, a forma adequada de trabalhar com essa criança, não só a criança, né? A gente recebe Sim, também adolescentes, adultos com adulto. diagnósticos tardios, né? É, outro dia mesmo a gente recebeu uma adolescente com 12 anos já, né? E o pai não aceita, enfim, os pais não aceitam, e aí o diagnóstico acaba vindo muito tardio, o que vai dificultando Sim. muito mais, né? Dificulta bastante, porque assim, o que, que eu percebo? Na medida em que o professor ele percebe que a criança tem uma dificuldade, a criança está com um atraso, e a criança, os pais buscam avaliação com o neuropediatra especificamente, né? Ou com algum psicólogo, alguém que faça uma avaliação. E essa avaliação não volta com alguma hipótese diagnóstica, né? Eu acho que isso acaba desmotivando o professor, né? No sentido de que ele tem a expectativa de que há algo errado e que ele precisa sanar, né? Só que o que a gente tem que perceber também, né? Nós, da área da educação, e apesar de não ser da educação exatamente, mas eu trabalho muito com educação e eu já me coloco Está ligado, né? nesse local, né? É um lugar que eu trabalho muito. Nós, da educação, a gente não precisa exatamente do diagnóstico para a gente fazer a intervenção, né? Aham. A demanda está ali, a criança não está adquirindo uma habilidade, a criança está com atraso, a criança está com um disruptivo, com um comportamento que está impedindo ela de ter acesso a novas aquisições, e a gente tem que resolver aquilo, independente de termos ali um martelo embatido ou não, a gente vai ter que resolver essa situação, né? Óbvio que, né, a gente sabe os caminhos legais, jurídicos que o diagnóstico propicia, né? Nós temos tido muitos avanços, aquisições e ganhos aí nesse campo, né? E que a gente sabe que algumas portas elas facilmente se abrem quando a gente tem um diagnóstico, né? Mas ali no fazer educacional, né? As coisas não mudam muito, né? A gente vai ter realmente que intervir, a gente realmente tem que planejar, fazer uma adaptação, um planejamento de currículo individualizado. A gente vai ter mesmo que arregaçar as mangas e trabalhar. É bem isso mesmo. E aí, você tocou num assunto bem importante, que aí já é na escola, né? Como é esse papel do professor lá na escola. E assim, eu falando como professor, né? Como é difícil, porque assim, dentro de uma sala de aula, a gente sabe que nas terapias a gente faz trabalho individualizado, né? Sim. Então eu Uhum. tenho uma hora eu vou ter um aluno com TDAH, num outro horário eu vou ter com autista, num outro horário eu vou ter com dislexia, por exemplo, com mutismo Sim. seletivo. Mas dentro da sala de aula nós temos esse grupo de alunos, né? E Todos mais juntos. os outros, é tudo junto. Então, assim, às vezes a ansiedade, o anseio do professor, ou por buscar materiais novos, por buscar recursos que consiga agregar todos eles, né, em determinado momento, isso é que é difícil para o professor, né? Quando eu Sim. pensei em recursos pedagógicos, nós discutimos esse tema antes, eu achei muito legal, porque realmente o professor ele precisa assim saber o que fazer com esse aluno que está lá Uhum. dentro da sala com ele, né? Então isso Exatamente. é complicado para o professor. Em hipótese alguma a gente pode tirar essa preocupação do professor e nem a angústia dele, porque às vezes ele nem está preparado para receber esse aluno, né? Às vezes ele não tem a E formação adequada, ou ele não tem, o quando número de alunos é muito grande, enfim, né? isso, quando a gente olha para a formação de pedagogia, quando a gente olha para a formação dos cursos de licenciatura,
a gente vê esse déficit, né? Então, se você olha para um currículo regular de qualquer curso de licenciatura, você vai ver uma cadeira de psicologia, nessa duas cadeiras de psicologia, nessas cadeiras vai pegar um pouquinho de desenvolvimento, quiçá vai ouvir falar em desenvolvimento atípico, quiçá vai ouvir falar que existem crianças que não vão aprender com o método tradicional de ensino, né? Vão pegar uma disciplina de didática, e essa didática é bem generalista, né? Que ensina mal a gente fazer ali um plano de ensino, um plano de aula, mal, né? Eu fiz um curso de licenciatura, eu fiz curso de licenciatura em filosofia, não concluí, né? Mas eu peguei muitas cadeiras, quase terminei o curso e fui fazer outras coisas, acabei não me formando em filosofia, infelizmente. Mas essa realidade do curso de licenciatura eu experienciei bastante. Então, assim, eu como estudante de psicologia na época e estudante de licenciatura, né, eu percebi essa lacuna gigantesca que tinha. Né? Então, imagina um professor, os meus colegas que estavam ali se formando, que se formaram, já são formados em filosofia, né? Imagina se deparar com um aluno autista e ter que construir uma adaptação curricular para um aluno autista para ensinar ali história da filosofia, ou teóricos da filosofia, ou um debate filosófico que é pura abstração, né? Então a dificuldade ela está aí, ela reside aí, né? Dessa ausência de um preparo, essa ausência realmente de uma formação, né? Até porque a gente está tendo acesso agora a muita coisa de qualidade, né? Então algumas gerações vão começar a ter acesso a isso nas grades, né? A gente está falando mais hoje em dia em flexibilização curricular, né? A gente está tateando ainda esse contexto da inclusão escolar, está tateando ainda, né? A gente já está longe de Sim. chegar no modelo ideal, já está tateando. Talvez a gente desista desse modelo e vamos partir para outro, né? Então, a coisa ainda está se formatando, né? Então, realmente, os professores que nós temos hoje, alguns professores são beneficiados quando a equipe escolar ela é amparada, né, com pessoas que são instruídas, que fazem especialização, que estão sendo capacitadas, né, para trabalhar com esse manejo específico. Mas raras as escolas vão ter esse benefício, né? Vai aprender na prática mesmo, né? O professor, na verdade, assim, o que vai fazer a diferença com ele vai ser a prática, né? A prática, ele vai lidar, vai ver o que deu certo, e a gente sabe que dentro dos transtornos de aprendizagem, por que não falar do autista, como é o tema que nós estamos tratando hoje, às vezes uma técnica dá certo para um, mas não vai dar certo para outro, e a gente precisa adequar tudo isso e trilhar um caminho que dê certo para que aquele aluno, nas especificidades dele, ele consiga adquirir ou completar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, isso é legal. Agora, o que você falaria para nós de recursos pedagógicos? Exemplos de recursos pedagógicos, o que eu posso utilizar na educação, no processo de escolarização das crianças com autismo, enfim. Bom, Fábio, antes de falar disso, a gente tem que falar de etapas anteriores, né? Então, para a gente chegar na construção do recurso, a gente tem que passar pela avaliação, né? Então, aí a gente entra realmente na dificuldade do professor, né? Eu acho que o nosso ensino ele já peca na parte da avaliação. Eu acho que a avaliação, nosso sistema de avaliação, ele ele não abarca as demandas individuais dos alunos, né? Ele tira ali um retrato de uma turma, um retrato que ele não é real, né? Total, né? É um total, né? Que não corresponde ao individual, né? Então a gente já começa com esse déficit, né? De uma boa avaliação, né? De uma boa instrumentação dessas avaliações, né? Então é um passo importante. Você que é professor, você que tem alunos com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH, o primeiro grande passo é você aprender a fazer uma boa avaliação, né? Você fazer um bom curso de avaliação, você entender como é que você observa comportamento, como é que você mede comportamento, né? Que tipo de padrões de comportamentos estão aquém,
que tipos de padrão de comportamento estão além, né, que a gente vai entender ali de desenvolvimento propriamente dito infantil. Então, esses fatores, eles vão te nortear a entender o que um recurso, por que um recurso vai ser utilizado para o João e esse mesmo recurso não vai ser utilizado para a Maria, né? Então, essa avaliação, essa construção anterior, ela te ajuda a fazer esse currículo, porque dentro do currículo, né, esse currículo individualizado, é que a gente vai pensar em quais são as ações, quais são os recursos, né, que serão aí utilizados, né? E aí você tem uma infinidade de possibilidades, né? Dentro da nossa ciência da análise do comportamento, né, a gente tem essa perspectiva e a gente consegue pensar em milhões de coisas, né? Desde, se você pegar um aluno que ele tem uma estereotipia, ele fica sacudindo uma folha aleatoriamente, né, ali para a gente aleatoriamente, mas para ele está sendo autoestimulatório, né, e tá, eu vou fazer uma boa análise funcional, vou entender a relação dele com essa folhinha, e se eu construir um bom currículo, eu posso inclusive usar essa folhinha em benefício da aquisição de alguma habilidade, eu posso utilizar essa folhinha para ele fazer um gesto pedindo, eu posso usar essa folhinha para ele olhar e rastrear e mirar em mim, eu posso usar essa folhinha Usar para a ele favor, né? apontar, né? Exatamente. Então, mas aí isso depende de que eu tenha feito uma boa avaliação, que eu tenha, e aí isso vai ser um recurso pedagógico, né? Então, assim, dentro dessa ótica de que eu faço uma boa avaliação, eu entendo exatamente quais são as habilidades, por exemplo, eu quero alfabetizar. Quais são as habilidades pré-requisitas mais elementares e mais básicas até as mais avançadas, que isso a gente encontra facinho, né? É, é, lá na BNCC, né, é descrito, né, as etapas lá do processo de alfabetização, né, mas assim, você pode rastrear aí alguns manuais que vão sinalizar isso também, que habilidades são essas, e você vai sentar com o aluno e checar em que momento ele está, qual etapa que ele está aqui, que habilidade ele tem adquirido, o que ele faz, o que ele está fazendo. Em cima disso, você vai pensar nesses recursos. Uma coisa para a gente falar sobre esses recursos, ela também é importante quando a gente pensa na epistemologia de ensino, né? A gente tem dentro da educação uma filosofia por trás do fazer do professor. Nós temos muitas filosofias, muitos teóricos que vão dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E nós temos dentro da área da educação alguns teóricos que eles distanciam muito o professor dessa sacada, né? Por exemplo, quando você pega o construtivismo, que ele coloca tudo para dentro do sujeito, né? Esse processo de aprendizagem ele vai todo para dentro do sujeito, ele precisa partir dessas motivações internas do sujeito, ele precisa partir de uma estrutura cognitiva interna desse sujeito. Quando eu tenho esse posicionamento filosófico, ele me atrapalha, porque se tudo vai depender internamente do meu aluno, parece que ele tem que querer aprender, ou tem que ter um gatilhozinho interno para ele aprender. Então não adianta, se eu tenho essa filosofia de vida aí, nem adianta o papel, a caneta, o lápis, nada. Porque se vai depender do aluno, não adianta você mostrar nada para ele. Então, uma outra coisa que a gente precisa também aderir são a pressupostos filosóficos, e aí eu vou vender o peixe da análise do comportamento e o conceito de aprendizagem de Skinner, são pressupostos filosóficos que são distintos disso, que atribuem a aprendizagem justamente a esta relação com o ambiente, né? A análise do comportamento defende demais isso. E um dos pressupostos mais interessantes, mais importantes na análise do comportamento é o ensino sem erro, né? O ensino sem erro, ele é um pressuposto dessa filosofia, defende isso, prova que isso é importante, prova experimentalmente em laboratório, né? Prova isso aplicado em sujeitos humanos e não humanos, né? E essa perspectiva filosófica da aprendizagem sem erro, ela sim me possibilita. Então, se eu sei que para o meu aluno aprender a escrever algumas palavras, se eu colocar os pontilhados para ele cobrir, é uma etapa de aprendizagem, então um recurso pedagógico, né, é a construção, né, de um material em que a criança possa cobrir os pontilhados.
né? Porque eu estou usando um nível de dica, estou usando um procedimento de dica. E eu sei metodologicamente que todos os procedimentos de dica estão lá nos nossos currículos de análise do comportamento também, todos os procedimentos de ajuda, de dica, todas as intrusões que o professor for oferecer, elas vão ter que ser removidas gradualmente. Né? E aí eu já tenho o planejamento de usar um instrumento pedagógico que favoreça a aquisição daquela habilidade, que seja óbvio visualmente, que seja óbvio esteticamente, e eu vou começar a acrescentar mais dificuldades e vou remover aquele nível de ajuda. Então, mais um elemento aí para a gente pensar esses recursos pedagógicos, né? Atrelando aí a um pressuposto filosófico. Eu acho que já tem algumas perguntas aí. A Tatiana está perguntando, qual seria o caminho epistemológico mais apropriado? Bom, então, mais apropriado eu não sei, porque a gente não eu entendi sua pergunta, Tatiana. Mas só para te ajudar a entender que não é uma questão de opinião, é uma questão de evidência científica, né? Então, quem está mostrando aí muita evidência científica, né, que aí entra nessa discussão, que é a análise aplicada do comportamento, isso que está popularizado como ABA, essa epistemologia, que é o behaviorismo radical, a visão filosófica de aprendizagem, o condicionamento operante, esse pressuposto epistemológico é que tem mostrado a evidência de ser, né, um caminho de aprendizagem mais eficiente, né, na contramão de pressupostos epistemológicos como o construtivismo do Piaget. Né? Assim, tem pouquíssimas ou quase nenhuma evidência de que a epistemologia construtivista ela ajude ou possibilite inclusão. E são teorias, né, que elas estão enraizadas, né, elas estão assim dentro da educação de tal forma Isso. que eu, assim, hoje as pessoas eu percebo mais que a escola ela está numa estrutura assim, ou aquele professor ele é muito tradicional que não sai daquela caixinha, que ele é daquele que não tem relação nenhuma com o aluno e ele fala e o aluno escuta e aquela educação bancária, aquela educação do mesmo jeito todo dia, toda hora e o aluno naquele processo de decorar, decorar, decorar e se ele não fazer ele vai tirar nota vermelha, enfim aquele processo mecânico engessado, ou então eu estou nesse outro de ver o todo e não me atentar às partes, né? De entender que todos os alunos são iguais e esquecer daquele. Eu sempre falo, eu posso estar errado, mas eu sempre comento isso nas formações, que existe um abandono pedagógico dentro da sala de aula. Então, aquele aluno que não aprende, aquele aluno que o jeito, o processo de aprendizagem dele muda, é diferente do outro, o que acontece com ele? Geralmente ele vai ficar esquecido no canto da sala, ele vai ser aquele aluno repetente, ou então ele vai ser aquele aluno que, para não dar trabalho, eu vou dar 60 toda vez, 60, 60, a média, só para que ele consiga atingir o ano letivo e ele vai sair do ensino médio, por exemplo, sem adquirir nada do que deveria ter adquirido se eu fosse atrás, se eu buscasse, se eu conhecesse as peculiaridades dele e procurasse entender como é que eu vou trabalhar com esse aluno. Não sei se eu estou errado nessa visão. Uhum. Não, isso está corretíssimo, né? Inclusive, nós estabelecemos sempre para cada procedimento de ensino, para cada intervenção que a gente vai planejar, a gente coloca critérios de aprendizagem. E uma das reflexões que a gente sempre faz, se eu estou assumindo que o meu aluno precisa de 60% para aprender, né, eu estou dizendo que o quê? Que ele pode errar 40%. E será se realmente ele pode errar 40%? Né? Ou se a gente está falando no patamar de 70% a média de 7%, né? Ele pode realmente errar 30%, né? Esses 30% correspondem ao quê? Né? Exatamente ao quê? Né? Será que desses 30% está mais próximo dos meus objetivos mais importantes ou mais distante dos meus objetivos mais importantes? Né? Qual foi a minha regra para eu elencar aí quais são esses objetivos? Então, tudo isso quando a gente fala do ensino regular, de crianças sem dificuldades de processo de aprendizagem,
ok, né? A imensa maioria, na sorte, adquirem essas habilidades, né? Mas quando a gente está falando de processo de inclusão, isso é impossível. Né? Isso é impossível. Não posso permitir que o meu aluno com autismo, que está aprendendo a ler, que ele tenha desempenho só de 60% para ele passar para um próximo conjunto de palavras. Não dá. Né? Ou ele adquire 100%, ou ele não adquire. Né? Ou o meu método está errado. Porque depois ele vai sofrer na etapa seguinte. Então, se ele está sistematicamente em 60%, é porque o meu procedimento está dando errado. Né? Então, eu preciso olhar de novo para o meu método, preciso olhar para o que eu estou fazendo, qual é o arranjo, qual é o grupo de estímulos que eu estou utilizando, qual foi a rota que eu usei, né? Eu estou me baseando em quê? É no meu achismo? É na minha empiria? Ou estou me respaldando em algum material científico que eu li, né? Algum artigo científico, alguma tese de doutorado ou mestrado? Né? Isso precisa acontecer, né? Porque, Eu sei Elvis, que e aí a gente volta, só te interrompendo um pouquinho, a gente volta da tua primeira fala, que é o processo de avaliação, né? E se a gente olhar para a teoria, o processo de avaliação ele tem que acontecer em três etapas: a ação, reflexão e ação, né? A exato, tríade ali, separável, né? Então eu executo, reflito sobre o que deu certo e o que deu errado e executo ela no meu replanejamento, né? Então são três coisas que precisam acontecer o tempo todo. Então, às vezes, eu trabalhei com um determinado conteúdo e o meu aluno não se apropriou dele. E aí eu esqueci aquele conteúdo e fui para frente, né? Ou seja, aquele aluno ficou perdido no conteúdo anterior, ele vai ficar perdido no conteúdo posterior e, consequentemente, ele vai ficando perdido o resto do ano, né? isso. E assim, às vezes, acrescentando exatamente o que você está colocando, às vezes eu ensinei uma habilidade, ensinei um conteúdo, e a criança atingiu um bom desempenho e eu nunca mais toco nesse conteúdo, eu nunca mais apresento de uma outra forma esse conteúdo, né? E principalmente quando a gente fala no autismo, muitos desses conteúdos, se você não, conteúdos e habilidades, se você não os apresenta em manutenção, né, em processos de manutenções, essa habilidade pode não aparecer mais no futuro. Né? E a gente tem em alguns alunos, isso é muito rápido. Você fica um mês que você não treinou nunca mais aquela habilidade, ou não apresentou em nenhuma manutenção, aí você for testar de novo, parece que você não treinou isso antes. Né? Então, em alguns perfis de alunos, esse currículo tem que estar tão alinhado, tão amarradinho com essas intervenções de manutenção, né, que porque senão você vai perder desempenho, aí você vai estar sempre enxugando gelo. É bem isso mesmo. E eu acredito que essa é uma dificuldade presente na escola, e é uma realidade, né? Mas, assim, essa nossa conversa, eu acredito que vai servir, assim, para muitas pessoas que assistirem a repensar um pouco, né? E como é que está a sua prática pedagógica? Qual é o meu olhar que eu estou tendo para aquele determinado aluno, né? A Jussara Hoffmann tem um livro que chama Avaliação na Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Ou seja, como é que eu estou, qual é a minha sensibilidade, né? De que forma eu estou olhando para esse processo avaliativo? Trazendo um pouquinho do que as alterações da BNCC trouxe agora para nós em 2020, né? Um documento normativo que entrou em vigor esse ano, de forma normativa, e ele traz esse processo de olhar para esse aluno na questão da equidade e da igualdade, né? Então, qual é o processo de igualdade e equidade? Ou seja, assim, é bem diferente, são processos diferentes, e que na maioria das vezes nós estamos acostumados em oferecer a igualdade e não oferecer a equidade. Ou seja, Exatamente. esses recursos que nós estamos propondo, que nós estamos falando hoje, vai entrar na questão da equidade, ou seja, de que forma eu estou oferecendo o igual, o que é que eu estou alterando, qual é a minha adaptação, o que eu estou fazendo de adaptação curricular,
Exatamente. Por exemplo, você vai trabalhar um conteúdo de ciência, de qualquer natureza, em sala de aula. Né? Então, a igualdade é o professor, em alguns momentos, vai fazer uma adaptação, é, só faz aquela adaptação estrutural, diminui uma quantidade, tira um layout, tira uma figura, bota uma coisa, o conteúdo mesmo, né? Mesmo conteúdo, diminui um texto, tirou uma linha, enxugou mais o texto, fez uma redução no texto. E acreditar que isso realmente vai funcionar para o aluno. Né? Então, se eu não olhar para qual é realmente a dificuldade que esse aluno tem, de repente ele não adquiriu um conceito. Né? Eu estou trabalhando a fotossíntese, né? Mas ele entende o que é uma planta, né? Ele entende qual é a estrutura de uma planta. Né? Então, de repente, alguma habilidade anterior ainda não foi adquirida, que ainda nem adianta eu apresentar este conteúdo dessa forma, que isso não vai sanar a dificuldade dele. Né? Então, realmente, olhar para qual é a dificuldade, avaliar essa dificuldade. Né? Então, por exemplo, para alguns perfis de alunos, o material estruturado e construído de maneira visual, né, esse suporte visual, ele enriquece demais o processo de aprendizagem. Né? Então, muitas vezes, você traduzir, e a gente tem muita publicação boa, tem muito material, recurso didático bacana disso. Você transformar aquilo que você quer da sua aula em slides com imagens, né, com links, para que o aluno visualmente construa a informação, né, tem muita evidência, né, relacionada a isso. Né? Então, eu preciso entender também esse estilo de aprendizagem, né? Se meu aluno precisa desses recursos visuais, essas pistas visuais, né? E muitas vezes ele precisa dessa apresentação disso em uma quantidade maior de vezes, né? Enquanto para uma turma regular de alunos sem autismo, sem dificuldades de aprendizagem, você apresenta o conceito de fotossíntese numa aula, e aí quando a gente vai avançando no ensino fundamental, né, cada aula realmente é um conteúdo completamente diferente. Né? E ao longo da semana esse contínuo é bem mais massivo, é bem mais intensivo. Né? No infantil, né, no fundamental menor, você ainda tem um pouco dessa repetição ao longo de uma semana, é trabalhado um tema e tudo. Quando você vai avançando, essa dificuldade vai aumentando. Então, se você tem um aluno e ele precisa que esse conteúdo ele seja apresentado mais de uma vez, né? Para o meu aluno aprender o conceito de planta, aprender as partes da planta, aprender aonde o processo da fotossíntese acontece. Ou seja, não vai ser produtivo eu apresentar isso só uma vez na semana e acabou. Não, eu vou precisar construir vários materiais, né? Vou precisar fazer uma apostila disso, vou precisar fazer um conjunto de slides ou de cartões. Conhecer uma gama de materiais, né? Vários. Exatamente, assim, então eu construo muita coisa. Né? Óbvio que para o professor isso é um custo gigantesco, são horas de trabalho, são muitas horas de trabalho. Né? Isso A, não cabe no horário pedagógico. Isso a Cris está realmente não. dizendo assim, me preocupa, pois os profissionais que atendem as crianças entendem pouco ou nada sobre a inclusão, né? Ou então estão ainda naquele processo de educação especial lá há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ainda entende o deficiente intelectual como deficiente mental, ou ainda estão naquelas nomenclaturas antigas e aqueles trabalhos antigos, né? Aquelas metodologias que a gente sabe que já estão ultrapassadas, né? Por exemplo, Realmente é uma preocupação. tem uma coisa E se terrível. sabe. Uhum. Ah, Tem uma coisa que eu acho terrível no processo de inclusão, não no processo de inclusão, mas quando as pessoas acham que estão fazendo. Que é quando eu vejo, por exemplo, um professor que pega tarefas de turmas anteriores para aplicar para o aluno e chama isso de adaptação. isso é terrível. Não está fazendo, gente, não está. Não Oh, é? e você sabe uma coisa que me preocupa muito nesse período de pandemia? Ah, E eu não estou vendo ninguém comentar disso. Eu estava pensando nisso hoje na clínica. Como é que está sendo o processo de aprendizagem desses alunos com essas aulas remotas, em formato EAD, para atender as peculiaridades desse aluno? Eu fico muito preocupado, porque assim, a minha impressão é que está sendo jogado igual para todo mundo, ou seja,
Todos os alunos estão aprendendo de igual forma ou fingindo que estão aprendendo, porque os alunos que necessitam de uma atenção redobrada ou de metodologias diferenciadas ou de processos diferenciados nesse processo de aprendizagem, eles não estão tendo isso. Assim, parece que para os sistemas de ensino está tudo muito bonito, está tudo muito funcionando, né? Pelo menos aqui no Paraná eu percebo isso. Que eu não sei se está sendo uma preocupação, mas nós que lidamos com essas crianças, e nós estamos vendo, eu não sei se você já começa a perceber isso, mas eu começo a perceber um processo de retrocesso, justamente porque a escola não está mais dando aquela força, vamos dizer assim, aquele trabalho que seria feito lá não está acontecendo, né? Assim, Fábio, tem muitos fatores aí envolvidos nessa questão do ensino remoto. Né? Na verdade, a gente nem tem evidência de que o ensino remoto esteja funcionando para os demais alunos. Né? A gente sabe que todas as dificuldades relacionadas à pandemia, né, também estão circulando esse contexto, né? Porque na verdade, quem está cuidando da educação dos filhos nesse momento são os pais, né? Pais que estão trabalhando, né, estão realmente dividindo o tempo com o trabalho, né? Então, assim, a gente não tem como dizer que o ensino remoto esteja Está funcionando funcionando, né? para as demais crianças, né? Então, aí você pesa mais ainda para uma criança com desenvolvimento, com atraso de desenvolvimento. Né? O que eu tenho percebido? Alguns pais que já apresentavam manejo, que já tinham se exposto a aprender a realizar a intervenção, que possuem uma boa relação com uma boa equipe de terapeutas, que os treinam, que ofertam supervisões, né? Esse perfil tem se saído um pouquinho melhor, né? Mas esse perfil é muito pequeno. Essa parcela de pais engajados, de pais terapeutas, é uma parcela muito pequena. Né? Então, assim, a gente realmente entramos aí no contexto em que o que der para fazer está legal. Né? Não tem Está muito sendo que feito. não tem muito que a gente possa. A gente nem pode se Que queixar, é né? Enfim, é um, verdade. é um evento catastrófico. É, não, é uma situação assim, a gente não consegue nem saber a dimensão, né, do processo. Deixa eu só ler aqui, então, a Marlene disse, acredito que não estão fazendo nada. Os pais não dão conta, as secretarias e estados de educação não estão falando nada desse público. Mas é que assim, eu acredito também que tá todo mundo meio perdido ainda, né? Tá todo mundo muito perdido nesse sentido de o que fazer com essas aulas remotas. A escola está perdida, núcleo, Secretaria de Estado, Ministério da Todo mundo foi Educação, enfim. pego de Eu surpresa, vai né? Todo mundo foi pego de desencadeando, né? surpresa. Não foi algo que a gente É, esperava planejado, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Assim, a gente teve menos de um mês. Aliás, quando houve a notícia do isolamento, a gente teve uma semana de intervalo entre a interrupção das aulas, praticamente uma semana ou 15 dias no máximo, de interrupção das aulas para pensar no ensino remoto. Né? Então, assim, é você aham, reestruturar todo um sistema que a gente diz de níveis de hierarquias bem maiores, todo um sistema de ensino em menos de 15 dias. Né? Então, sim. isso é impossível, né? Então, não. A Cris disse: na escola onde eu trabalho, fazemos diferenciado. Pensamos no individual, mas sabemos que é bem difícil de chegar ao aluno. Imagine um autista que precisa de muitas horas de reforço. A Mas aí quantidade, pode falar. a quantidade de intervenções ela precisa ser bem sistematizada, né? Então, além do que acontece na sala de aula, né, a gente tem várias outras atividades que compõem esse currículo. E quando a gente está falando dessa inclusão, a gente está falando de um currículo maior. Não é só o que vai acontecer Sim. na sala de aula ou a tarefinha que vai para casa, não. A gente está falando de um processo de intervenção que ele cumpre aí com atividades que vão de manhã, de tarde e de noite. Né? Então, Sim, são muito desde maior, né? Assim, a dedicação é muito maior, né? isso.
Né? Então, se você pegar, por exemplo, pegando esse exemplo agora da Covid, né? O que, que é pré-requisito para uma criança participar da aula remota? A criança precisa trabalhar no computador. Né? Então, Sim. quantas crianças que são neurotípicas ou não, quantas crianças elas tinham o perfil para trabalhar no computador, para estudar, assistir aula e produzir no computador? Que eles usavam o computador para fazer o que? Assistir YouTube, para jogar um joguinho, né? Como uma fonte de reforçador, né? Mas para realizar uma Aham. tarefa, para prestar atenção numa demanda, né? Então poucas crianças tinham essa habilidade. Então quando a gente vai fazer, né, esse olhar, né, com relação a essas condições, o currículo ele precisa abarcar isso. E aí a criança ela precisa ficar sentada esperando, só porque a professora de sala de aula ela está pedindo, somente naquele contexto? Não. Eu preciso trabalhar outras situações. Então, Sim. tem uma série, uma gama de habilidades que precisam envolver aí, que vão acontecer em vários turnos, né? Então, esse currículo ele acaba sendo muito maior, né, do que a gente está falando da escola. Sim. Na verdade, assim, o meu questionamento nem foi colocando a culpa em A ou B, porque, na verdade, assim, como a própria Vitória acabou de colocar aí, é tudo muito novo, né? Sim, sim. Mas, assim, a minha preocupação é por que que não se é pensado nesses alunos que enfrentam as dificuldades, que tem algum transtorno ou que tem a própria dificuldade, do mesmo jeito que é pensado na outra criança, entendeu? Porque Sim. assim, até o próprio sistema, ele pensa no todo, né? Ele pensa assim, eu vou atingir a maior parte dos alunos, já é o suficiente. Assim, a minha indignação quanto a isso é nesse sentido. Deveria se pensar no aluno com transtorno de aprendizagem do mesmo jeito que se pensa no aluno que não Entendi. tem, que não apresenta o transtorno, Quais, né? assim, quais são as propostas que estão sendo focadas para os alunos Isso, com isso. autismo, né? Kelvis, Então, mas acho que é isso, né? Já faz 45 minutos que a gente está conversando. ótimo. O tempo passa rápido, né? Rapidão. Mas assim, eu queria te agradecer pelo bate-papo. Eu acho que todo mundo gostou, né? Eu que Foi muito bom, foi bem esclarecedor. Agradecer também ao pessoal que ficou aí até agora com a gente e dizer que foi muito bom mesmo. E vai ter próximas vezes, né? pode me chamar, que estarei aqui. Viu? Mas beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte então. Falta 10 minutos para acabar o tempo da live. Eu vou encerrar a live e volto para fazer o sorteio, tá? Quem não comentou ainda, dá tempo de ir lá na publicação, comentar, marcar as pessoas, seguir, e aí dá tempo de voltar para concorrer. Então eu vou encerrar a live e já volto para fazer o sorteio dos 3 kits de papel mágico da Off Paper, beleza? Kelvis, brigadão, viu? Eu que agradeço, meu querido. Foi um prazer, viu? Um prazer enorme. Uma boa noite para todo mundo. Né? E qualquer coisa, estou aqui para ajudar, para bater um papo, para conversar. Tá certo? Então, eu que agradeço. Beleza. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.